Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar do Core 11, o fundo secundário da Kinea em relação a lajes corporativas. Vamos ver suas informações no seu relatório gerencial de junho, suas principais informações na ordem, e no final do vídeo eu trago a minha opinião. Lembrando que nada que aparecer nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Tem apenas o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório gerencial referente a junho de 2026. O objetivo do fundo é gerar renda de aluguel mensal através de locação de um portfólio de edifício corporativo. Tem um patrimônio líquido de 1 bi. Sua vacância física está de 4,52%. Sua vacância financeira de 4,08%. Tudo leva em consideração as informações do fechamento do relatório do dia 30/6, tá? Tem a cota patrimonial de R$ 107,17 e uma cota a mercado de R$ 63,65. Então ele está hiper mega descontado. Seu último dividendos anunciado, 60 centavos por cota, foi pago no dia 14/7. Taxa de administração e gestão 1,06% ao ano. E o fundo teve início em dezembro de 2023, então vai para 3 anos. Ele é administrado pela Intrag e gerido pela Kinea. Antes de irmos para o comentário da gestão, vamos lá na ordem ver suas informações hoje, no dia 18/7, que eu estou gravando esse vídeo. Core 11 está com a cotação de R$ 66,70. Um PVP de 0,63, então está quase 40% de desconto. Um dividendo yield dos últimos 12 meses de 16%. Levando em consideração que aqui tem dividendo yield não recorrente, então o seu novo recorrente é aquele 60 centavos por cota. Então, se nós formos analisar esses 60 centavos por cota, dá uns 11% de dividendo. A vacância nós já vimos, 4,52%. A alavancagem bruta, 1,37%, então quase nada de alavancagem. Liquidez média diária, lembrando que o Ward leva em consideração os últimos 2 meses de 2 milhões, então uma ótima liquidez para um fundo de 1 bi. A volatilidade dos últimos 12 meses de 18%, é um fundo bem volátil. Sua variação percentual dos últimos 12 meses de negativo em 1%. A cotação mínima de R$ 60,86 e sua cotação máxima nos últimos 12 meses de R$ 78. Nessa época dos R$ 78 aqui ele ainda pagava mais de R$ 1 por cota de dividendos. Aqui o método de Gordon, né, que ele leva em consideração a distribuição de dividendos para fazer a métrica. Ele teria um preço teto de R$ 114,83 e ele teria uma margem de segurança de 72%. Que ele leva o prêmio esperado sobre taxa, né? Seria o prêmio esperado sobre a taxa no caso do Gordon aqui, do Tesouro Pré-fixado 2029. Seu portfólio tem 94% em imóveis, 4% em letra de créditos imobiliários e 0,46% em caixa. Então não tem quase nada em caixa. 4 imóveis, cerca de 30 mil cotistas. Bom, antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir: se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like, ativa as notificações e deixa aí no comentário um fundo imobiliário de laje corporativa que você gostaria que eu fizesse o comparativo com o Core 11. Tô querendo fazer um vídeo de comparativo, então deixa aí nos comentários, o que tiver mais comentário, né, eu faço a comparação. Então voltamos para o relatório. Prezado investidor, em junho de 2026 concluímos a reavaliação anual do portfólio imobiliário do fundo, que resultou em uma valorização aproximadamente de 1%. Então, teve a reavaliação anual do portfólio, ele teve uma valorização de 1% frente ao valor contábil dos imóveis registrados ao final de maio de 2026. Ou seja, referente ao exercício do final do exercício do ano passado. Com relação à carteira de inquilinos, não tivemos movimentações no período. Então não teve nenhuma movimentação, não teve nenhuma saída, nenhuma entrada de novo inquilino. Que destaque que o valor de mercado do fundo encontra-se com desconto substancial de aproximadamente 41% em relação ao valor patrimonial. Que ele traz retorno total, comparação à primeira emissão de cota lá em 2023, está com a variação da cota de 36% negativo. Ele distribuiu 30% de renda. Então, para quem entrou lá no IPO,
estaria com uma rentabilidade total negativa em 5%. Que traz a liquidez média diária do fundo, 2,23 milhões, como nós já vimos. Essa carteira de imobiliária, receita para o estado, 60% é em São Paulo, 39% em São Paulo. Receita por índice de reajustes, 58% é reajustado pelo IPCA, 41% pelo IGPM. Cronograma de vencimentos dos contratos, tem cerca de 10% dos contratos vencendo agora em 2026 ainda, mas a grande maioria depois de 2030. Cronograma de revisional dos contratos, tem cerca de 6% de revisional ainda em 2026. Só o principal é lá em 2028 com 22%. Que ele traz sua carência, esse mês ele não teve absorção de carência nenhuma. Mês que vem ele vai ter uma absorção de carência de 35 mil. O que é essa absorção de carência, Joe? É alguma carência que ele deu para algum dos seus inquilinos que está se encerrando. Então, provavelmente a sua receita, a partir do mês que vem, vai aumentar em 35 mil reais devido ao final das carências. Distribuição dos contratos por setor. O principal setor é serviços com 52%, seguido pela indústria com 19% e financeiro com 11%. Aqui estão seus ativos, tem um ativo lá no Rio de Janeiro, que é o Centro Empresarial Botafogo, e 3 ativos em São Paulo, que é o Alameda Santos, Morumbi Office Tower e Corporate Plaza. Podemos ver que os 3 principais ativos, de São Paulo, não dá o do Rio de Janeiro. Então ele é mais exposto ao Rio de Janeiro, e por sua vez o Rio de Janeiro é uma cidade, um estado, né? Um estado um pouco mais arriscado do que São Paulo em questão de investimento nas lajes corporativas, tá? Quem traz seu portfólio de imóveis, ó, aqui é o Centro Empresarial Botafogo, tem cerca de 23 mil metros quadrados, com contrato típico, e 100% do imóvel é do fundo. Agora os 3 de São Paulo, o Alameda Santos, com 6 mil metros quadrados, também contrato típico, todos são contrato típico, tá? 100% de participação. Aqui tem seus locatários. Lá no Centro Empresarial Botafogo tem 3 locatários, pode ser que tenha mais, né? Mas destacaram só 3. O Alameda Santos também destacou mais 2 aqui, CESP Hollister do Brasil. O Morumbi Office Tower, cerca de 18 mil metros quadrados, é o que chega mais perto do Centro Empresarial Botafogo em questão de ABL, mas não em receita, tá? Tem um tipo de contrato típico, todos são típicos, né? Já falei. Cerca de 82% de participação do imóvel, que destacou 2 locatários também. E o último, Corporate Plaza, com cerca de 10 mil metros quadrados, 89% de participação, e aqui ele destacou 3 também: Fast Card, CM, OSP, que dá seu hospital, e o Nutanix. Aqui a vacância, lá em julho de 2025 estava em mais de 7%, ele chegou a cair a 2%, 1% e agora voltou para uns 4%, tanto a física quanto a financeira. Que ele traz a informação contábeis, que é a famosa DRE. Aqui um ponto positivo: ele não usou nada da RMG. O que é RMG? Renda mínima garantida. Como que funciona? O fundo vai comprar um imóvel e geralmente, no caso quando precisa de renda mínima garantida, o imóvel ou está em fase de construção ou com vacância. Aí o fundo chega no vendedor do imóvel e fala: eu quero comprar seu imóvel, mas com essa vacância eu gostaria de um prêmio por comprar o imóvel. Aí o vendedor fala assim: faz o seguinte então, eu te vendo o imóvel e por tanto tempo eu te garanto uma renda mínima garantida. A renda mínima garantida pode ser de 2 maneiras. A primeira, o saldo total, que vale o total da área que está em vacância, ou uma parte do aluguel. Tipo assim, se você alugar a renda mínima garantida até final de 2026, eu te garanto essa renda mínima garantida. Se você alugar o imóvel, eu paro de pagar a renda mínima garantida. Agora o outro exemplo é: eu te dou a renda mínima garantida até o final de 2026 e te pago um percentual. E mesmo se você alugar esse imóvel até lá, eu continuo pagando essa renda mínima garantida. Então esses são os 2 jeitos. Então vamos para informações contábeis aqui. Em junho de 2026, certo? Ele teve a receita de aluguéis de 67 centavos por cota. Teve a receita financeira de mais 5 centavos por cota. E teve uma despesas com condomínios de 1 centavo. Teve despesas com IPTU de menos de 1 centavo. E outra despesa, que eu destaque que mas aqui deve estar junto a taxa para o fundo, de 8 centavos. Ou seja, ele teve
uma despesa de entre 9 e 10 centavos por cota. Então ele teve um resultado final de 63 centavos e distribuiu 60 centavos, ou seja, fez uma reserva de 3 centavos. Aqui ele traz a variação patrimonial, que podemos ver aqui. Em maio estava R$ 106,17 e em junho subiu para R$ 107,16. Então teve um aumento de 99 centavos, 0,94%. Saiu do patrimônio líquido de 1 bi e 21 milhões para 1 bi e 31 milhões. Então é cerca de 900 e poucos milhões. 900 e pouco mil, tá? Milhões não. Então esse foi o relatório do Core 11. Na minha visão, o preço reflete um pouco a receita, o valor que a renda que ele está pagando para os seus cotistas. E uma das entrevistas que eu vi do gestor falando do Core 11, se eu não me engano, foi lá no canal do professor Baroni ou na Liga de FIS, um dos dois. A gestora acredita que no futuro ele possa voltar ao seu valor patrimonial. Na minha visão, hoje, eu acho difícil acontecer isso. Isso vai depender de quando que eles vão conseguir vender os imóveis, se for vender. A taxa de juros baixar bastante, né? O cenário ficar um pouco mais favorável para a renda variável no total. O fundo, esse preço está num preço justo pela renda distribuída. Eu só acho que quem entrou lá no IPO nesse momento está sendo um pouco lesado. Nós vimos ali no relatório, no estudo que eles trouxeram de renda total, de retorno total, a perca foi de apenas 5%. Mas lembrando, quem entrou lá no IPO, teve uma época que ele estava acima de quando ele entrou na bolsa, quando ele fez o IPO. Então, aí a queda foi maior ainda. Então deixa aí nos comentários se você é cotista do Core 11. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda de ativo. Eu, no momento, não tenho na carteira. Acredito que tem outra lajes corporativa pagando um pouco mais e arriscado igualmente. Então, o risco-retorno do Core 11, na minha visão, hoje, não compensa muito. Mas deixa aí a sua visão. Lembrando que eu vejo todos os comentários e respondo. Então deixa aí que nós podemos trocar informações, trocar opiniões. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Eu sou o Joe e até a próxima.